Bom, pessoal, vamos dar início, então, ao nosso segundo bloco do debate. Bom, esse segundo bloco é destinado às entidades convidadas que representam determinados setores aqui da economia, da educação, saúde, enfim. Foram convidados, então, 8 organizações que representam esses setores importantes e, como regra, tanto a sequência da ordem das perguntas das entidades quanto a sequência da ordem de respostas dos candidatos serão sorteadas. Para cada pergunta, serão sorteados 2 candidatos a responderem a mesma pergunta, ok? Serão, então, 8 perguntas e 16 respostas. Cada candidato responde 2 vezes, tá bom? Nós temos aqui 2 urnas. Uma urna é da entidade, que nós vamos sortear a primeira entidade a fazer a pergunta. Entidade, organização, tá, gente? Entendam. E, em seguida, após a pergunta, a gente vai fazer o sorteio do candidato, ok? Vamos lá. A primeira entidade a fazer a pergunta é... Olha, gente, não é Marmelada, Colégio La Salle. Por favor, professor Mero, queira subir ao palco. Podem aplaudir, gente. Boa noite, candidatas, candidatos. Eu peço permissão para quebrar um pouquinho o protocolo, Caetano. Em nome da Rede La Salle e da nossa universidade, que chegou o ano passado a Sobradinho, eu gostaria de entregar uma pequena lembrança a cada um dos integrantes da mesa. Nós estamos aqui como colégio há 35 anos e desde o ano passado com a Universidade La Salle, que é uma das universidades dos 80 países onde nós estamos presentes. Eu fiquei muito feliz de ouvir, nas considerações iniciais, referências à questão educacional e às escolas. Essa semana, não sei se todos viram, saiu uma estatística que 26.100 pessoas foram assassinadas nesse país no primeiro semestre. Poucas guerras no mundo matam tanto quanto no Brasil. A pergunta tem a ver com segurança? Tem. Mas o Observatório dos Direitos da Infância e da Adolescência, órgão do Vaticano, ao qual nós, laçalistas, estamos vinculados, fez uma pesquisa no Brasil que diz que desses 26.100, grande parte das vítimas eram adolescentes e grande parte dos matadores, dos assassinos ou dos vitimários eram também adolescentes, e constatou-se que a grande absoluta maioria das crianças e adolescentes infratores são aqueles que deixaram a escola. Ou seja, enquanto o aluno, enquanto a criança ou adolescente está na escola e enquanto a criança ou adolescente tem um professor, uma professora mal remunerado, trabalhando sem condições de trabalho, mas enquanto está na frente desses adolescentes, ele não se torna infrator. Portanto, a educação tem que ser, sobre todos os aspectos, prioridade. Quais seriam as propostas que vocês têm para a educação aqui em Sobradinho, na saída norte? Obrigado, professor Mero. Bom, para responder essa pergunta, vamos sortear um candidato. O primeiro candidato a responder essa pergunta é o Jajá, do Novo. Sim. Você tem 2 minutos para fazer a resposta, Jajá. Ótimo. Eu sou professor também, então a educação eu vou falar um pouco rápido, porque é pouco tempo. Eu sou professor também, então naturalmente a educação é um ponto essencial para toda a nação, isso não é novidade. Agora a gente precisa fazer uma educação com qualidade. Hoje nós temos no Brasil, e em Brasília também, índices horríveis. A maioria dos nossos alunos saem da escola sem proficiência alguma, ou seja, são analfabetos funcionais, apesar de passarem vários anos na escola. A gente precisa melhorar a qualidade do nosso ensino. A gente precisa ter educação integral também. Agora, educação integral como? Estendendo um ensino que já não é eficiente, nós precisamos da eficiência para esse ensino. Como? Você pode fazer parcerias públicos-privadas, e nessas parcerias público-privadas vão ocupar o período posterior ao ensino regular e vão oferecer cursos profissionalizantes, cursos
de esporte, artes, cultura e adaptando isso ao quê? A vocação regional de cada satélite, cada região administrativa. Isso é uma forma moderna, eficiente de dar qualidade e melhorar o mercado de trabalho também. Tem toda a razão, os alunos, quando as crianças, os adolescentes, quando estão na escola, estão preparando um futuro de êxito, de sucesso. E quando não estão nela, com certeza estão ocupando suas vidas em outras coisas. Brasília tem uma vocação esplêndida, de 3 milhões de habitantes, nós temos mais ou menos 1.700.000 pessoas matriculadas em instituição de ensino. Isso é um potencial gigantesco que nós temos que saber aproveitar. Sobradinho, Planaltina, região norte tem vocações específicas e devem ser aproveitadas. Porque o Toninho não pode dar, por exemplo, um curso de arte no período posterior ao curso regular da escola e vários alunos, porque profissionais não podem fazer parcerias com o governo para ocupar esse período também. Então é uma solução super moderna que pode valorizar ainda mais a educação e criar profissionais de sucesso para o futuro. Obrigado, Jajá. Bom, pessoal, o segundo candidato a responder a mesma pergunta será Fábio Abarca, da Rede. Você tem 2 minutos, Fábio. Muito bom. Na verdade, é até um assunto que a gente discute muito, devido a esse projeto nosso, 10 anos junto com as escolas públicas e particulares. Hoje a gente vê uma disparidade muito grande da escola pública e particular. A escola particular, ela vai atrás de mecanismos, inclusive até a informática, para que possa estar inserindo o aluno, trazendo o aluno para a sala de aula e que ele possa aprender mais, explorar cada vez mais a mente das crianças hoje que já nascem com a tecnologia na mão. O ensino público, infelizmente, os nossos governantes, ou propositalmente, não sabemos, eles não se atentaram. Nós precisamos valorizar não só o profissional e começar mesmo a equiparar o salário do profissional ali o professor hoje com as demais categorias do Distrito Federal. Nós precisamos fazer com que as salas de aulas tenham a mesma estrutura que um ensino privado também tenha. Isso é a favor também, Jajá. Tem que ter um ensino integral. Mas além do ensino integral, inclusive com todas essas qualidades que você colocou, esporte, cultura, enfim, temos que trazer de volta a escola técnica, temos que trazer uma escola técnica para a região norte do Distrito Federal, temos que trazer uma para Sobradinho, temos que trazer uma para Planaltina. Não dá, nossos jovens estão sendo violentados na porta da escola. Nós temos um projeto de colocar câmeras de monitoramento no perímetro de todas as escolas no Distrito Federal, e com isso fica um centro no batalhão escolar monitorando, porque hoje toda escola pública e particular estão assediando nossos filhos, está tendo tráfico de drogas, celular furtado, vocês veem na rede social, é direto. Então o que nós temos que fazer? Através da educação e da valorização daqueles profissionais que ali estão, transformar o nosso país. E só vai ser transformado através da educação. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Bom, dando sequência, nós vamos sortear a segunda entidade a fazer a pergunta, ok? A próxima entidade é a Única DF. Júlia Bittencourt, por gentileza. Ainda você tem 30 segundos para fazer a pergunta, ok, Júlia? Maldade, hein? Uma pergunta enorme. Vou ter que reduzir. Bom, boa noite a todos. Boa noite, candidatos. Louvo o trabalho do Jornal Nosso Bairro. E, na realidade, o que a gente quer perguntar, geralmente, uma entidade que trabalha a regularização foca na regularização, né? Regularização traz tudo isso que os candidatos estão aqui defendendo. Traz segurança, traz qualidade de vida, traz novas escolas, faculdades, empregos e tudo mais, né? O processo de regularização sempre foi um contexto extremamente difícil no Distrito Federal. Nós temos um problema sério com isso, dadas as dificuldades
e dada as exigências feitas pelo Judiciário, pelo Executivo e também pelas questões que envolvem o Ministério Público. Júnior, seu tempo já dobrou, tá? Tá certo. Então eu vou fazer a pergunta agora. Bom, com a nova lei de regularização que flexibiliza o processo como um todo no Distrito Federal, está faltando regulamentá-la aqui no DF. Todos os candidatos, eu faço a seguinte pergunta. Vocês, qual é o compromisso que vocês têm com a comunidade que vive em condomínios e busca a regularização, mesmo sendo de um partido de oposição, para que o Executivo faça cumprir tudo o que está na lei? Ou seja, que a Lei 13.465 seja aplicada no Distrito Federal. Vocês, candidatos, qual é o compromisso que vocês têm com a nossa base para que essa lei seja realmente aplicada no DF? Obrigado, Júnior. Vamos fazer o sorteio de qual candidato vai responder. Raimundo Ribeiro, do MDB, é o primeiro. Aí, pessoal, nós estamos rindo aqui porque eu tinha antecipado ao rádio que essa pergunta seria dirigida a mim. E, evidentemente, eu fico muito à vontade para responder, porque eu fui delegado do Patrimônio da União e tive a oportunidade de fazer a regularização de algumas áreas. Fui também presidente da Comissão de Regularização de Condomínios, que trabalhou em cima de um termo de ajuste de conduta que foi celebrado com o Ministério Público do Distrito Federal em 2007 e que possibilitou de imediato a regularização de 18 condomínios naquela região do Jardim Botânico. Agora, é claro que nós temos hoje praticamente 1 milhão de pessoas, ou seja, 1/3 da população do Distrito Federal, morando em condomínios. É interessante para o governo que seja sério, o que não é o caso deste, né? E também para a população do Distrito Federal, que a gente faça a regularização. Por que é interessante? Primeiro, porque você tira a angústia do coração dos moradores de condomínios. E segundo, porque pode ser até fonte de arrecadação para o próprio governo. O que nós não podemos aceitar é que os governos se deixem infiltrar por entidades e ali passem a comandar o processo de regularização, como nós tivemos no governo passado e temos no governo atual. Obrigado, candidato. O próximo a responder a pergunta... Rita Andrade, do PSOL. Rita, você tem 2 minutos. O que nós observamos nesse processo de regularização é uma falta de força política, uma falta de desejo político de que isso realmente aconteça. Nós temos aqui candidatos que tiveram a oportunidade de trabalhar, de lutar para que isso realmente acontecesse, e nós temos esse problema, e esse é um problema gravíssimo, porque esse é um direito do cidadão. E nós pagamos impostos altíssimos dentro do Distrito Federal e nós não vemos a força política necessária para que isso aconteça, né? E nós temos hoje ainda aqui no Distrito Federal famílias e famílias, como o candidato falou, o candidato que me antecedeu, é praticamente 1/3 da população do Distrito Federal que está dentro dos condomínios e mesmo assim nenhum dos governos que nos antecederam conseguiram resolver esse problema. Esse problema é gravíssimo, problema gravíssimo. Nós do PSOL colocamos essa questão dentro do nosso programa de governo, trabalhamos com entidades que são penalizadas por essa falta de desejo político, por essa falta de força política, e que depois, na hora da eleição, todo mundo chega aqui super bonitinho dizendo o que vai fazer, mas que durante 4 anos que tem para trabalhar, de fato não acontece. Nós vemos essa situação, inclusive nós temos o caso dos pioneiros, que até hoje não têm seus lotes regularizados, exatamente por essa questão. Porque não querem, nós continuamos tendo a Terracap como uma grande
imobiliária do governo, que atende a interesses muito peculiares, muito peculiares. Nós do PSOL temos um compromisso, sim, de lutar e de levar essa questão à frente e de solucionar de fato, esse direito do cidadão de ter a sua escritura. Obrigada. Bom, finalizamos então a segunda pergunta. Vamos para a terceira entidade a fazer a pergunta. Urbanizadora Paranoazinho. Ricardo, você tem 2 minutos para fazer a pergunta. Desculpe, você tem 30 segundos para fazer a pergunta. Não. 30 segundos. Primeiramente, quero agradecer o convite do Jornal Nosso Bairro. Como o Caetano comentou, o jornal começou como uma iniciativa institucional da urbanizadora, mas agora parece que foi só a gente cortar o cordão umbilical que eles estão decolando. Realmente esse evento aqui tá sensacional. Minha pergunta é o seguinte: ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas décadas, Brasília assistiu à saturação completa da saída sul. A saída sul se esgotou, tanto em termos de infraestrutura, tanto em termos de recursos ambientais, hídricos, etc., tanto em questões relacionadas à própria ocupação do solo. E agora é óbvio, é evidente, só não vê quem não quer, que a saída norte é o próximo vetor de crescimento de Brasília. A saída norte hoje está recebendo vários investimentos, tem a inauguração do Parque Tecnológico de Brasília, está aqui o Mário, presidente do Biotic, está recebendo a duplicação da rodovia BR-020, está recebendo a futura quarta ponte, está saindo aí, está vindo o BRT Norte, enfim. Dizem seu tempo já se esgotou. Minha pergunta é, para vocês, candidatos, qual a sua visão para o desenvolvimento da saída norte do Distrito Federal? Obrigado. O primeiro candidato a responder isso vai ser também Ricardo Vale, do PT. Ricardo, você tem 2 minutos para responder. Olha, o que a gente tem visto aqui na região norte, infelizmente, em função da política de incentivo, né, e dos impostos que são colocados sobre as nossas empresas, a gente tem acompanhado várias microempresas e empresas aqui da nossa região de Sobradinho indo para o entorno, levando a empresa para Formosa, levando a empresa aqui para o entorno sul, né? Ou seja, não há uma política sequer para manter o que já existe aqui, né, em nossa região. Aqui mesmo, no setor de expansão econômica, várias empresas do ramo de construção civil foram embora porque não aguentaram pagar, né, os impostos que é imposto pelo nosso governo. Então a primeira coisa para fazer com que isso aqui desenvolva é manter o que já existe, né? Então assim, como é que você vai desenvolver uma região, crescer, se sequer as empresas conseguem sobreviver, né, aqui no Distrito Federal? A outra coisa é procurar incentivar, né, novos eu diria, investimentos, novos projetos, e isso também não acontece, né? Quem está aqui e quer desenvolver essa região também não consegue incentivo. O BRB, que é um banco público, que não deveria visar o lucro, mas sim ser um banco social, de ajudar, né, a desenvolver essa região, também não incentiva. O governo não tem política, os governos não têm política. Então não adianta você fazer ruas, você fazer asfalto, você, enfim, procurar uma série de projetos e não conseguir fazer com que essa região desenvolva. Então eu acho que passa por aí, incentivo aos empresários, ao micro e pequenas empresas, para que a gente possa começar a desenvolver aqui a nossa região. Obrigado, candidato. O próximo candidato a responder a pergunta do Ricardo Birman é Jane Kleber, do Avante. Bem, falar de
desenvolvimento, nós estamos falando de política de governo. Eu, moradora de Brasília, tenho acompanhado esses governos já há 36 anos como servidora pública, então a gente está sempre preocupado com qual é a política que ele tem aplicado para as cidades. Ainda não vi um governo que eu me lembre que tenha essa preocupação. Então não há hoje uma política séria que fale de benefício fiscal, que atraia empresas que tragam trabalho para nós. Tudo que nós consumimos hoje no DF praticamente vem de fora, tirando os hortifrutis, que a gente tem uma boa rede de hortifrutis aqui, mas a maioria dos produtos consumidos do DF vem de fora. Então não há esse incentivo. Há, muito pelo contrário, uma penalização. Hoje, o micro, pequeno empresário que tenta se estabelecer, quem pode sai do DF, mas o micro e pequeno que precisa se firmar no DF vive as suas expensas sem ajuda do governo, sem incentivo fiscal, sem incentivo financeiro. E hoje a gente tem visto, em Sobradinho, por exemplo, e em outras cidades, as portas se fechando. Nós temos um PRODF, que hoje é só um espaço de fazer política eleitoreira, uma política eleitoreira ruim. As áreas de desenvolvimento econômico que são criadas em torno das cidades, como a de Sobradinho, por exemplo, está jogada, foi oferecido para o empresário que, para a organização, ele saísse de Sobradinho, e hoje tem mais de 5 mil famílias desassistidas e que não conseguem esse desenvolvimento. Então, como deputada distrital eleita e o conjunto de deputados, nós temos que pressionar qualquer governo que venha para que realmente tenha uma política de crescimento e desenvolvimento, que ela é muito pequena, ela é ínfima, ela não é real. Então a gente precisa de uma política real de governo que realmente busque o desenvolvimento, e isso é possível fazer, e com facilidade não, é possível fazer com responsabilidade, que eu ainda não vi um governo que tenha essa responsabilidade. Obrigado, candidata. Bom, vamos à quarta pergunta. A próxima entidade a fazer a pergunta é o Simpro DF. Por favor, queira comparecer ao palco. Tem 30 segundos para fazer a pergunta, ok? Obrigado. Uma boa noite aos organizadores do debate, aos candidatos, ao público presente. Na gestão Hollenberg, nós tivemos uma queda dos investimentos em educação da ordem de 44%. Também tivemos um saque do Fundo Previdenciário dos servidores, do IPREV, dinheiro esse que também fará falta. Todas essas políticas impactam na remuneração dos professores, na construção de escolas, na compra de material pedagógico, e tudo isso passa pela Câmara Legislativa. Sempre estivemos nesse último período em diálogo com todos os parlamentares, mas em muitos momentos os parlamentares, a maior parte da Câmara Legislativa se colocou do lado do governo por uma série de negociações que nós podemos chamar de não republicanas. Qual o compromisso que vocês têm em relação ao orçamento para a educação, em relação à recomposição do Fundo Previdenciário dos servidores? Obrigado, Yuri. Próximo candidato a responder a pergunta, Hadi Júnior, do PSDB. Oi. Eu gostaria de cumprimentar o nosso colega que veio fazer a pergunta em nome do Simpro DF e dizer o seguinte: nós precisamos de pessoas compromissadas em estarem dando suporte e sustentabilidade. Eu acho que para a principal profissão que é fundamental, não é, na formação das crianças, por exemplo. Os professores, hoje a gente tem deturpado totalmente os planos de carreira, a respeito, por exemplo, até do próprio apoio e suporte, valorização do servidor, nem só na questão monetária, mas até na estruturação, no momento em instaurar, não é, a parte de instalações físicas para que seja executado de maneira correta o trabalho deles. Por exemplo, se nós tivéssemos, como foi colocado, grande aplicabilidade, por exemplo, dos valores de fundo constitucional para a educação,
em aplicação na qualidade de serviço dos professores e também na qualidade dos materiais, como foi colocado por ele, nós tivéssemos investimento em equipamentos que geram expectativa de vida e de busca à educação pelos alunos, nós começaríamos a ter um retorno mais significativo na execução do trabalho dos mesmos. Eu acredito que eu, por trabalhar com psicologia na RM Clínica, eu acredito que a gente, com expectativa tanto de trabalho como também expectativa de aprendizado, a gente tem um desenvolvimento mútuo muito maior, fazendo assim com que os professores estejam contentes realizando o seu trabalho, vendo que crianças aprendem, ao invés de estarem cumprindo suas obrigações, não mais como cumprir tabela, mas sim por saber que a educação é uma metodologia de resgate de vida, que garante a projeção de vida desses jovens no dia de amanhã. Então, pessoal, a minha fala respondendo a pergunta do nosso colega é essa. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Por favor, gente, sem manifestação. Pessoal, vamos então ao próximo candidato a responder a pergunta do Simpro-DF. Rodrigão, do Patriota. Rodrigão, você tem 2 minutos. Eu estava aqui pensando e aí eu percebi que essa pergunta ela foi direcionada a mim. Eu lembro muito bem, trabalhando com meu pai na lavoura, subsistência, do Cabo da Enxada, e ele sempre dizia que o maior legado que ele poderia deixar para os seus 6 filhos homens era a educação. Então trabalhava de 8 até as 18 no Cabo da Enxada e ia para uma escola pública. E graças à educação, eu estou aqui hoje. Graças à educação, hoje nós temos um projeto social que proporciona às pessoas galgarem voos maiores através do próprio mérito. Então eu acredito que o primeiro passo para que a gente possa bem fiscalizar as emendas, o orçamento da educação, é exercer um mandato com independência do executivo, exercer o seu papel de fiscalizador. O que acontece é que muitas vezes o pré-candidato ou candidato, na sua própria caminhada, ele já faz um encabrestamento de si próprio com o executivo, que é a barganha, é a troca de cargos comissionados, é a nomeação de apoiadores, etc. Então hoje, eu agradeço aqui, os meus apoiadores estão aqui, em sua maioria são servidores, são familiares, são pessoas desinteressadas em cargos, mas interessadas em uma política reta e honesta. E o primeiro passo é destinar emendas para as 3 áreas prioritárias. A educação é a solução. A educação é a solução para uma sociedade mais reta, mais honesta e mais digna. Uma sociedade que não vai ser enganada pelos políticos profissionais. Só através da educação nós vamos encontrar a solução. Então o meu compromisso como distrital é não me vender ao executivo e bem fiscalizá-lo sobre as suas propostas. O último plano de governo foram apresentadas 29 propostas, apenas 6 foram cumpridas, dizendo que 14 estão sem sequer ter iniciados. As demais estão em andamento. Então a minha proposta como distrital é destinar as emendas às 3 áreas prioritárias, partindo principalmente da educação. Obrigado, professor. Gente, por favor. Bom, partimos então para a 5ª pergunta da entidade. Parque Tecnológico de Brasília, Biotic. Mário, você tem 2 minutos, 30 segundos para fazer a pergunta. 2 minutos, já era. É porque o pessoal está estendendo, então me acostumei mal. 30 segundos para fazer a pergunta. Boa noite a todos, eu fico muito honrado de estar aqui. Eu sou ao Jornal Nosso Bairro, Rio Caetano, e a todos que compareceram. A gente vive um momento muito rico na história do nosso país, né, que é o resgate do interesse da população pela política, né? Eu vejo pais e mães que trouxeram crianças aqui, e esse é um momento importante da gente se familiarizar, porque, como diz, o olho do dono engorda o gado, né? É importante que a gente se aproxime da política para que ela nos sirva, não a população a ela. Eu vivo no tema de inovação tecnológica, né? Há mais de 20 anos se fala em parque tecnológico em Brasília, no DF, e a gente teve a honra e a alegria de inaugurar o Biotic no mês de maio desse ano. O Biotic é o Parque Tecnológico de Brasília. O prédio inicial foi inaugurado, ele tem 12 mil metros quadrados,
totalmente dedicados à inovação tecnológica, que abrigam empresas, startups, organizações do ambiente de inovação tecnológica, coworking, né? Eu preciso explicar o que é o Biotic, porque é muito novo. Então eu gostaria de convidar todos, levem seus filhos. Hoje à tarde eu tive o prazer de levar a Serena, minha filha, ela olhou e falou: pai, isso aqui é muito legal. E é por isso que eu trabalho com inovação, porque eu acredito que é para as futuras gerações, é a forma de a gente inspirar esses jovens a realmente quererem empreender e criar empregos. Nesse contexto, eu gostaria de convidar os candidatos, os debatedores, a responder a seguinte pergunta: como é que vocês vão apoiar a inovação tecnológica no mandato de vocês? Como é que vocês vão apoiar o Biotic, que está nascendo agora, mas tem muito a fazer, a crescer? E de que forma essa região vai ser beneficiada pelo empreendedorismo? E de que forma os jovens vão poder ganhar e criar suas carreiras e prosperar na sua vida? É isso aí. Obrigado, Mário. Bom, para responder essa pergunta, nós chamamos o candidato Hadi Júnior, PSDB. Você tem 2 minutos, Hadi. Mais uma vez, boa noite. Pessoal, eu acredito que a Biotic, se tratando de tecnologia, o principal método de dar suporte para ela é dando a oportunidade dela expandir, não é, o seu trabalho, que ela possa ter uma ramificação maior de atendimento a jovens, por exemplo, quem sabe não investindo no parque tecnológico para que ele seja realidade da maioria dos nossos jovens. Não é? Eu acredito que hoje, voltando a uma fala do nosso amigo Homero lá no início, grande parte do resultado da evasão escolar é exatamente a falta de expectativa dentro da tecnologia e dentro da acessibilidade. Independente da área ao qual esteja instalado o jovem, por mais periférica que seja, hoje em dia os jovens têm acessibilidade à informação, à internet, a um smartphone que seja. E hoje nós temos uma realidade de que 56% das escolas do DF não tem nenhum tipo de laboratório ou digitalização, certo? Então a casa do Pedrinho pode dar mais expectativa para que ele possa ir lá jogar videogame, e não é bem essa a intenção. Fora da escola, eu acho que a rua não tem nada de bom para oferecer, e tendo hoje a oportunidade de ter representação dentro do desenvolvimento tecnológico, aumentando a tecnologia e a acessibilidade na realidade dos jovens, a gente possa começar a ter este daí como um caminho de projeção de vida, para que jovens venham se agarrar ao projeto do Biotic, para poder ter aí, quem sabe não, uma profissão dentro desse mundo, dentro dessa realidade. Então, eu acredito que o melhor jeito de dar suporte a esse projeto é exatamente incentivando ele, fazendo com que ele cresça cada vez mais e abrindo portas, na verdade, para novos jovens, novos cidadãos. Enfim, eu acredito que hoje a própria tecnologia ela é um fator primordial para o desenvolvimento social. Obrigado. Obrigado, Hadi. Próximo candidato a responder a pergunta do Biotic será professor Rodrigão, do Patriota. O senhor tem 2 minutos, professor. Bom, pessoal, a minha fala, eu acredito que muitos procuram em um deputado distrital uma proposta de governo. E a consequência disso é que a nossa Câmara Legislativa ela é recordista em elaborar leis constitucionais. Então, o primeiro passo para ser um bom representante da inovação tecnológica é procurar as pessoas que conhecem. Então, eu tenho 10 anos na área de segurança pública e sou conhecido por projetos na área educacional. E nesse grupo hoje de amigos, eu procurei reunir essas pessoas. Pessoas da área de educação, pessoas da área de segurança pública, e vou procurar também, se for da permissão de Deus que eu chegue lá, pessoas da área tecnológica para pegar as melhores ideias e fielmente representar essas pessoas. Eu não posso afirmar aqui como candidato a deputado distrital, e nem como distrital, se assim for me permitido, usar o verbo fazer, porque como parlamentar isso não é possível. Uma proposta mais ampla deve vir do governador, e fica até a sugestão aqui para o nosso jornal Nosso Bairro, que promova também um debate com os nossos candidatos majoritários, porque a amplitude maior, o plano de governo de 4 anos virão deles. E como parlamentar, eu tenho que estar lá para fiscalizar a implantação desse plano de governo. E para bem fiscalizar, meus amigos, eu tenho que entrar lá limpo, sem amarras, para ser um fiel representante. Então, por isso que a caminhada de quem faz isso, a minha caminhada ela é mais árdua. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro,
porque eu não tenho o poder nas mãos. Mas mais importante do que chegar lá é no dia seguinte dormir com a consciência tranquila de não enganar ninguém. Nós estamos cansados de ser enganados. Então essa é a minha conduta e pode ter certeza que vocês vão ter um representante lá e, se for permitido, vou procurar os especialistas, pessoas que entendem da situação, para junto a gente trabalhar as melhores propostas. Obrigado, professor. Pessoal, vamos moderar aí. Pessoal, vamos lá? Então, fechamos a quinta pergunta, vamos para a sexta entidade a fazer a pergunta, que será... Jornal Nosso Bairro. Então, bom, o Cinto de Saúde não saiu ainda, eu tinha uma pergunta sobre saúde, mas eu vou fazer a pergunta sobre mobilidade urbana, tendo em vista que eu não sei do conteúdo da pergunta do Cinto de Saúde, eu tenho 30 segundos para isso. Bom, senhores, nos últimos dias a gente tem acompanhado aqui no Distrito Federal a morte de ciclistas, tá? Cada vez mais isso está se tornando rotineiro nas vidas das pessoas. Tanto no parque da cidade, quanto nas ruas, quanto nas cidades, nas comunidades, os ciclistas estão morrendo. E a cidade dos carros está matando os ciclistas. Nós gostaríamos, nós do Jornal Nosso Bairro, aqui para a saída norte do Distrito Federal, as ciclovias são quase inexistentes. Os projetos não vêm, não chegam, só chegam de 4 em 4 anos. Eu gostaria de saber dos senhores o que será feito efetivamente para melhorar a mobilidade urbana do Distrito Federal, tendo em vista que representam todo o Distrito Federal, para que novos modais, tá, de mobilidade surjam aqui no DF. Passei um pouquinho do tempo, desculpem. Vamos agora ao sorteio de quem vai responder essa pergunta. Quem vai responder essa pergunta, o primeiro é o Jajá do Novo. O senhor tem 2 minutos. Mais uma vez, vou usar um pouco da velocidade. Cada pergunta dá vontade de responder, tem muita coisa interessante. Rodrigão, parabéns pela sinceridade, é isso mesmo. Nós somos representantes do povo, nós não somos governadores, nossa autonomia como distritais é muito limitada para alguns projetos como esses de transporte, que é competência inclusive da União. Qualquer legislação sobre isso, então nem competência legislativa a gente teria. Agora tem algo muito importante que a gente precisa fazer, tem algo muito importante. Estar atento ao que é mal feito pelo governo do Distrito Federal, ao que não é feito pelo governo do Distrito Federal, e é muita coisa. Por exemplo, tem várias iniciativas no mundo que já resolveram problemas grandes de transporte e são simples. Na Alemanha, em Dortmund, por exemplo, você tem uma super ciclovia, uma via expressa de bicicleta que liga cidades. E os moradores vão de bicicleta sem cruzar com nenhum carro, sem cruzar com nenhuma obstáculo. Isso é tecnologia, isso é inovação, isso é construir soluções para o futuro e não soluções como essas que gastaram milhões e não resolvem o nosso problema. Nós temos o VLP e o VLT que também seriam muito bons aqui para o Sobradinho e até hoje não foi feito nada. Agora, onde estavam os distritais, quando foi mal empregado o governo, o dinheiro do governo do Distrito Federal? Onde estavam os distritais para cobrar soluções mais modernas, mais definitivas, melhores para essa região norte? Nós fomos esquecidos. O nosso transporte aqui da saída norte, a nossa qualidade de mobilidade urbana aqui é inexistente. Nós sofremos se vamos de carro, nós sofremos se vamos de ônibus, nós sofremos se vamos de bicicleta. Aqui nos esqueceram. E a pergunta é, mais uma vez, onde estavam os nossos distritais que não nos representaram nesse momento? Obrigado, candidato. Por favor, Juntinho, por favor. O próximo candidato a responder a pergunta do Jornal Nosso Bairro será Rita Andrade, do PSOL. Já é uma característica aqui do Distrito Federal, o lado norte do Distrito Federal receber menos incentivos, receber menos investimentos, e a gente acaba se resolvendo, né, com as nossas próprias soluções. A gente vê muito mais investimento em mobilidade urbana para o lado sul do Distrito Federal.
Mas nós acreditamos, nós do PSOL, acreditamos que isso deve ser mudado sim, e eu não acredito, candidato, desculpa, que a gente possa fazer uma comparação com países que desenvolveram sistemas de utilização de bicicletas, porque é surreal você propor que as pessoas saiam de bicicleta de Sobradinho para trabalhar no plano piloto e voltem de bicicleta no final do dia. Isso não acontece. O que nós temos de verdade, agora eu concordo com o senhor e com os senhores, quando dizem que os deputados, o papel deles é fiscalizar, é cobrar, né, do GDF, do governador, do executivo, que as leis, que seja cumprido os seus planos de governo. E o nosso plano de governo tem sim investimento em mobilidade urbana para o lado norte do Distrito Federal. E nós temos, inclusive, a criação de novas vias de escape, para que esse grande fluxo de pessoas não vivam e convivam eternamente com esse grande desconforto que são os grandes congestionamentos que acontecem aqui para o lado norte. Mas nós também temos que investir, sim, nessa mobilidade alternativa urbana dentro das cidades, e aí criar ciclovias que cheguem em lugares, e não como foi feito nesse governo que nós estamos vivendo, que gastou-se uma fortuna com ciclovias que vão de lugar algum para nenhum outro lugar, né? Elas começam num canto e acabam no outro, em nenhum lugar. Vamos construir novas possibilidades de mobilidade urbana. Obrigado, candidata. Penúltima pergunta das entidades. Vamos saber quem é a entidade. Agora sim, Cinti Saúde. Pode subir aqui pela direita. O senhor tem 30 segundos. Boa noite. O tempo é muito rápido, mas eu quero ser bem objetivo com nossos candidatos aqui da cidade. Eu gostaria de saber dos nossos candidatos o que eles iriam fazer caso sejam eleitos pela UPA de Sobradinho 2, que não tem mais atendimento, e pelo Hospital de Sobradinho, que não temos mais clínica médica no pronto-socorro. A população está pagando um preço muito alto porque a saúde do DF está em frangalhos, e especificamente aqui em Sobradinho. As pessoas estão morrendo e esse governo não faz absolutamente nada. Obrigado, Enio. Bom, o candidato a responder essa pergunta será... Eu vi alguém falando Ricardo Vale. Ele mesmo. Gente, por favor, silêncio. Silêncio, pessoal. Silêncio aí no fundo, gente, por favor. Os candidatos estão... Pessoal, na verdade, nós estamos acompanhando nesse país e aqui no Distrito Federal uma verdadeira tentativa de desmonte da saúde pública. Não é só aqui a UPA de Sobradinho que se tentaram fechar, não é só o Hospital de Sobradinho que passa por uma crise, é a saúde como um todo do país e aqui no Distrito Federal. E isso é de propósito. Isso é uma tentativa de se privatizar a saúde que deve ser pública num país pobre como esse. E eu tenho muito orgulho, o deputado Raimundo acompanhou, que logo que o governo Hollenberg se instalou no Distrito Federal, o governo Hollenberg, tentando imitar o que vem sendo feito no país inteiro, tentou colocar as OS para administrar o setor da saúde aqui no Distrito Federal, ou seja, as OS iriam tomar conta dos hospitais, das UPAs, enfim, dos postos de saúde. E eu apresentei de imediato um projeto de lei de mudança à lei orgânica para que isso não acontecesse, até porque a gente está vendo no país inteiro aonde se privatizou a saúde, aonde essas OS passaram a administrar, virou um caos, né? Porque OS é porteira fechada, o governo paga lá 100 atendimentos, se você for 101, você não é atendido. E o esquema de corrupção que tomou conta em todos os estados. Então, portanto, eu sou contra, né, esse processo de privatização, já fiz muito
de ter apresentado esse projeto e o governo recuou por conta disso. A gente conseguiu uma maioria, o projeto está lá prontinho e eu acho que a saúde ela tem que ser pública, ela tem que ter mais investimento, ela tem que ter mais profissionais e isso é uma disputa que nós vamos ter que fazer. E eu, como parlamentar, tenho muito orgulho, né, de ter várias vezes aqui ter intervido quando se tentaram fechar a UPA. 3 vezes eu intervi nesse processo e ajudei aqui a reformar todo o complexo de hemodiálise aqui do Hospital de Sobradinho. Vamos lá, o próximo a responder a pergunta do Sim Saúde será a doutora Jane Kleber, do Avante. A senhora tem 2 minutos. Muito bom. Torci para ser escolhida para falar da saúde. Tenho andado pelo DF, especialmente nas cidades da Saída Norte, onde tive trabalho. Fui auxiliar de enfermagem há 36 anos atrás, por 9 anos, no Hospital Regional de Sobradinho. Naquela época, já se falava de atendimento ruim na saúde. Mas hoje não se trata de atendimento ruim. Hoje se trata de não atendimento. Esse governo atual, nos 4 últimos anos, eu tenho dito que foi um atraso imposto às pessoas. Nós temos uma UPA que tem estrutura, mas não tem servidor, as pessoas não têm atendimento. Nós não temos o mínimo, o básico, que é uma consulta, que hoje é marcada para 6 meses, e quando a pessoa consegue ser atendida, ou quando chega a época de ser atendida, às vezes é remarcada por um problema, ou faltou o médico está doente, e remarca para mais 6 meses. Infelizmente, nós temos pessoas morrendo com doenças que se trata quase que ambulatorial. Por exemplo, mulheres morrendo com mioma. Mioma é uma doença feminina, que é um sangramento que dá no útero e ela sangra até morrer. Eu já, visitando pessoas, eu conversei com a pessoa que estava morrendo em casa. E, infelizmente, isso não é atribuído ao governo. Então, nós precisamos, como deputados eleitos, pressionar o governo para que tenha uma política clara de atendimento. Então, ele precisa investir minimamente, no atendimento básico de saúde, que é ter um posto de saúde que consiga a pessoa marcar uma consulta com um tempo razoável de atendimento, que tenha medicação para ser entregue e que faça, no mínimo, exames básicos, que hoje nada disso é feito. E precisa valorizar o profissional da saúde, que hoje nós temos profissionais que estão doentes pela carga de trabalho, pela carga emocional, que não têm condições de atender outro doente. Obrigado, doutora Jane Kleber. Bom, vamos para a última pergunta desse segundo bloco, tá? Obviamente sobrou aqui a última, não menos importante, Toninho de Souza, representando a cultura de Sobradinho. Toninho, por favor. Toninho vai fazer a sua pergunta em 30 segundos. Olha, Toninho, usaram uma média de 45 segundos, tá? Primeiramente, boa noite a todos. Eu quero agradecer ao jornal Nosso Bairro pelo convite para estar aqui, falar sobre cultura. E cultura realmente é o último que o governo pensa em fazer alguma coisa. Até foi muito importante essa minha última estada aqui. Eu sou um artista que cheguei em Brasília em 1957, vi essa cidade crescer, Brasília, capital do país, e moro em Sobradinho há 58 anos. Então, sou pioneiro. E o que eu vejo na política cultural atual é que os espaços culturais estão fechados e poucas verbas para a cultura, tanto na música, como nas artes visuais, na literatura, na dança, no cinema, no circo e na arte popular. Nós temos um Teatro Nacional que está fechado, o Renato Russo abriu recentemente, o Museu de Arte de Brasília, 10 anos fechado. Sobradinho, conhecido como Cidade de Arte, não tem um complexo cultural. E eu gostaria de saber, se vocês forem eleitos, e aqueles que estão no poder, e se for eleito na próxima pleito, quais são as principais propostas para melhorar a cultura do Distrito Federal e da região norte
principalmente Sobradinho, Planaltina e Fercal, que é uma região bastante sofrida no segmento cultural. Essa é a minha pergunta. Obrigado, Toninho. Obrigado, Toninho. Quem vai responder essa pergunta primeiro será o candidato Raimundo Ribeiro, do MDB. Gente, por favor, vamos respeitar os candidatos. Bem, eu gostaria de começar até contrariando, né, as manifestações, às vezes, espontâneas, né? No sentido de dizer o seguinte, que a reforma do teatro, eu mandei a emenda para cá, agora o governo não executou. E este governo que nós fazemos oposição desde o 3º mês. E nós temos aí inúmeras situações que precisam realmente, não reformar apenas para a região norte. Claro que o nosso debate hoje é para a região norte, mas o investimento na cultura, que faz bem a qualquer povo, aliás, a cultura sempre foi o meio de integração, né? Ele precisa ser feito para todo o Distrito Federal. E eu me lembro da questão da reforma do teatro, de outras situações que nós já tivemos. Eu me lembro que quando secretário de Justiça, fui o primeiro secretário de Justiça do Distrito Federal, tive a oportunidade de emprestar o apoio à cultura local. E no âmbito da Câmara Legislativa, porque estou como deputado distrital, gostaria de dizer que nós estamos na 4ª edição da Feira do Livro, né? E a 4ª edição porque desde quando assumi que anualmente nós fazemos. Além disso, nós já temos pontos de leitura na Câmara Legislativa em todos os andares, o que mostra qual é o olhar que nós temos para a cultura. Agora, evidentemente que a gente não pode aqui ficar imaginando que o deputado distrital pode executar uma série de situações. Isso quem faz é o Poder Executivo. Agora, o que nós podemos é realmente indicar, destinar emendas, e isso nós fizemos ao longo desses 4 anos de mandato. Aliás, eu gostaria apenas de dizer, porque foi citado, né, onde estavam os distritais, eu quero dizer que eu estava fiscalizando este governo e denunciando todas as bandalheiras que ele praticou ao longo desse tempo. Obrigado. Por favor, pessoal, vamos manter o ritmo. Vamos ao último candidato a responder a pergunta sobre cultura. Será Fábio Abarca, da Rede. Bom, vamos deixar então o que passou. A pergunta foi propostas daqui para frente, né, Toninho? Então, primeiro, eu acredito muito, e o meu projeto de esporte é dentro das escolas. Então, eu acredito muito também que a cultura, ela tem que começar dentro das escolas. A educação integral, e colocando a cultura, e aí, teatro, dança, música, livro, tudo é cultura. Nós temos que incentivar os nossos jovens a promover, nós temos que ensinar os nossos jovens a explorar o que melhor eles têm a oferecer. E nem sempre é o esporte. Muitos deles estão voltados para a cultura. E a cultura resgata. Ele tira das drogas, ele traz para a sala de aula, e é esse o nosso olhar. Há anos que a gente vê no Distrito Federal a política da cultura só voltando para shows. Shows e shows. Tem que acabar. Isso é um esquema. Não pode ser só show. Tem que ter o incentivo do show, como era antigamente, nas praças. Nós estamos tomando as ruas, legal. Nos complexos esportivos, ali na quadra 6, fazer legal. Mas nós temos também que ter um complexo de cultura aqui dentro, sim, uma casa de cultura aqui dentro. Nós temos que ter um teatro aqui, decente, Toninho, que a gente possa trazer os melhores do mundo para que a região norte assista também. E não só um governo que governa lá no centro. Tem que trazer para a periferia. A periferia também quer cultura. Então o nosso compromisso, Toninho, é cobrar. Não serei oposição de governo algum. Serei um aliado, se ele quiser. Se ele não governar para o povo, meu compromisso é com o povo. Aí ele terá um opositor.
porque eu estarei lá dentro, junto contigo, Toninho, cobrando para que Sobradinho e Planaltina, essa região norte, tenha mais cultura. Muito obrigado. Bom, com essa última pergunta, com essa última resposta, a gente dá então fim ao nosso bloco de participação das entidades. Agradecemos imensamente a participação de todos que vieram até aqui hoje para poder nos prestigiar com a presença e com a ideia, e com a proposta e projetos que cada um de vocês tem em cada uma de suas áreas. Partimos então para o nosso terceiro bloco.